pessoal, voltamos para o nosso Procast, o podcast da Proteste. E a gente está aqui com os nossos gestores da Proteste, agora com o nosso gestor do financeiro, Paulo Peçanha, Adalto Melo, né, do nosso DP, e o Cláudio Afonso, nosso gerente de Copacabana. E agora a gente está com um painel de novidades fiscais. Eu vou perguntar aqui para o Adalto um pouquinho sobre esse sobre esse tema abordado. Conta um pouquinho pra gente, Adalto, sobre novidades fiscais. Então, Anny, boa tarde a todos. É um tema, assim, está repleto de novidades, muito vasto, porque nós temos agora a implantação, desde o início do ano, de novas questões fiscais, novas formas de declarar, a extinção de algumas declarações, substituída por outras, enfim. Então a gente tem até uma novidade, que vai entrar agora a partir de maio, que é o DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é uma nova forma. A gente falou um pouco antes sobre comunicação, e vamos falar ainda ao longo do dia, do governo se comunicar com o empregador, porque você imagina, só pegando esse gancho... Como é que é o nome do negócio? DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, que o governo vai se comunicar de maneira eletrônica com os empregadores, até mesmo no processo de fiscalização, onde todo o processo de solicitação de documentos, envio de documentos vai ser feito de maneira eletrônica, não tendo mais a necessidade da interação humana, mas toda ela sendo feita através de envio de documentos de arquivos eletrônicos, e que facilita, para o bom empregador, na questão de, se houver um ato de fiscalização, poder resolver de maneira muito ágil, muito simples, E como a gente está falando da questão fiscal também, a necessidade de entender as mudanças. E hoje o síndico, como a gente está falando de condomínios basicamente, quando você pegava a sua pasta de prestação de contas e você tinha aquele bando de declaração, você tinha aquele monte de DARF de pagamento, e hoje em dia você vai encontrar um único documento, uma vez que foi feita a unificação muito mais simples, Adalto? Desses tributos num único documento. Porque a ideia do governo é centralizar cada vez mais tanto o processo de arrecadação como o processo de declaração. E aí eu passo até um pouco a bola para o Paulo para falar um pouquinho para a gente também. Boa tarde a todos. Essa unificação, primeiro a gente teve trocas de vencimentos. A gente tinha o FGTS, era um exemplo, recolhíamos no dia 7, foi para o dia 20. E essa junção a gente chama até lá de guia unificada de tributos federais. O interessante pro síndico ele conhecer a guia, porque tem muitas informações dentro da guia que ele vai acompanhar junto com a folha de pagamento, junto com as retenções de pessoa jurídica. Para ele saber fazer essa leitura, ele vai ter que conhecer um pouquinho da codificação do tributo, realmente fazer e conferir essa guia. Se está correto também, Entender a natureza do tributo, Paulo? Você não encontra mais aquela coisa de ter essa guia do INSS, essa é a guia do FGTS, essa é a guia do PIS, COFINS, isso não tem mais, Não tem mais essa... Tudo unificou, Unificou. Todas as retenções na fonte estão na guia, parte de tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O que muda é as declarações que são enviadas, Toda pessoa física ela é enviada dentro do E-Social e toda pessoa jurídica é enviada no REINF, modo simplificado de falar. Tem os pormenores, Então, vamos lá, aluguel de espaço de área comum. Isso vai no REINF mesmo sendo pessoa física, porque não é natureza trabalhista. Aí ele cai dentro do REINF. Esse tipo de coisa, o síndico tem que estar acompanhando sim, para ele saber que está tendo um serviço prestado, as retenções e o recolhimento desses tributos, O FGTS, que teve a implantação desse FGTS digital, trocou-se o vencimento até por causa do envio, o prazo de envio. Como o prazo manteve lá no dia 15, essa guia agora vence dia 20. E até para aprofundar um pouquinho o que você está falando, Paulo, porque antigamente você tinha uma declaração que era a CEFIP, que você fazia totalmente independente do E-Social, você enviava lá que era uma declaração para o governo dizendo, olha, eu tenho que recolher X valores de FGTS para cada trabalhador, e aí você tinha uma guia emitida para pagar no dia 7. Hoje, como o governo simplesmente descontinuou a CEFIP a partir da competência março de 2024,
né? E ele está trazendo as informações, todas elas do E-Social. E você tem um prazo para declarar o E-Social até o dia 15 do mês subsequente. Importante isso, né? Pois é. E aí, nesse caso, você ganhou um prazo, né? O governo estendeu porque não seria viável você manter o vencimento do FGTS no dia 7. Então, o governo atrelou, até mesmo para dar continuidade à questão dos demais impostos, a mudança do vencimento da guia para o dia 20 também de cada mês. Um alerta também, essa mudança, o que ela traz? Quem tinha mão de obra terceirizada, aí você pega portaria, você pega vigilância, era obrigado a receber essa nota junto com as declarações, que era a cópia da CEFIP desses funcionários alocados. Com a extinção da CEFIP, isso vai ser relatório do E-Social. Você mudou isso também, tá? Quando a gente for pagar nota, agora é para todo mundo, for pagar nota que tenha funcionário de mão de obra alocado, tem que ser especificamente o relatório do E-Social, onde que inclui esses funcionários alocados. Aí tem uma dúvida. Isso muda na relação, estou falando aqui do lado do síndico, né? Eu sei que quando eu tenho uma mão de obra contratada que está dentro do meu condomínio, algumas obrigações legais eu tenho que estar atento para ver se os recolhimentos devidos daqueles funcionários estão sendo feitos, né? Então, quando ele mandava a nota fiscal, ele mandava junto o FGTS, INSS, né? Todos aqueles documentos. Dentro da CEFIP continha tudo isso. Agora são duas declarações. Tem São a separadas, né? Tem o E-Social, tá? E você vai ter o FGTS digital também. Eu continuo pedindo ao síndico, pedindo ao prestador de serviço que ele me mande? Na prática, não muda nada. A obrigação de declarar, até para comprovar, para te trazer uma segurança como contratante da mão de obra, é que ele apresente. A única forma, o que mudou de fato, foi a forma como ele vai te apresentar isso. Que hoje ele não vai te apresentar a CEFIP. Ele vai te encaminhar o relatório do E-Social, onde ele fez a declaração que deu origem, né, à geração do imposto, tá? E os relatórios do próprio FGTS digital, onde consiste ali as declarações feitas, quem está envolvido nessa declaração. O documento que você vai receber é outro documento, não mais a CEFIP. O que mudou é isso. Aí tem que estar atento para que quando teve essa mudança lá atrás do INSS retido para o REINF, tivemos casos de empresas que não têm um bom setor fiscal, ainda está enviando, ainda está recolhendo o antigo 2631. Esses primeiros meses é bom estar atento, é bom estar tendo apoio aí de sua administradora, né? Legal. E uma coisa que a gente falou aqui no nosso painel de alta performance é a comunicação, né, Adalto? Exato. Eu sei que já tem um material, eu já até vi uma parte desse material. A gente está preparando uma comunicação para você, cliente, para orientar, né, para te dar um caminho melhor, para o melhor entendimento, porque é uma mudança muito grande essa mudança, porque a gente estava acostumado a ter uma visão das guias. Cadê a guia do INSS? Né? Tinha até a GPS, né? É um papel, cadê aquela GPS? Não existe mais, né? Mudou muito, então até para o síndico estar mais ambientado com essas mudanças na lei. Exato, e até algo que o síndico também tem que estar atento, né? Porque hoje ele vai pegar lá o seu balancete, onde está declarado o pagamento, ele vai dizer, olha, por que meu INSS subiu tanto? Na verdade não subiu, o que aconteceu foi que os valores foram unificados, inclusive até dentro desses valores, você tem as retenções feitas sob nota fiscal de serviços, tá? Também o imposto de renda retido na fonte da folha de pagamento, e o PIS, que é a contribuição de 1% sobre o valor da folha de pagamento. Tudo isso numa única guia, que é o DARF previdenciário, que antes eram cada um desses pagamentos, você tinha um DARF separado, você tinha um documento separado comprovando esse pagamento. Não, e é legal você falar isso, Adalto, porque uma pergunta que eu ia te fazer agora era sobre a gestão financeira do síndico, né? Explica um pouquinho para quem está nos assistindo como essas mudanças podem afetar a gestão financeira do síndico. Podem afetar, porque a partir do momento que você começa a dar maior transparência na gestão, no sentido de declarar ao governo, dar celeridade ao governo de analisar as suas contas, você tem que ter uma empresa que te assessore de uma maneira muito correta para que você não fique exposta. Por exemplo, eu retive o INSS sobre uma nota fiscal de prestação de serviço e por um problema qualquer não declarei e não paguei o INSS dessa nota. Eu vou ter um problema fiscal.
porque o INSS sabe que houve uma retenção de mão de obra e eu não fiz o repasse. Eu estou fazendo uma apropriação indevida, mesmo que de maneira de não ter consciência disso, mas eu estou tendo um problema fiscal quando eu não repasso. Sim, né? com Ou certeza. eu realizo uma declaração no meu e-social e não tenho uma empresa que gere ou uma área fiscal que vai lá conferir, vai lá bater esses valores, eu posso estar declarando um valor de maneira equivocada e estar recolhendo outro, e aí gerando um passivo trabalhista, porque a partir do momento, ou um passivo fiscal também, porque a partir do momento que eu faço uma declaração nesse sentido, eu estou fazendo uma autodeclaração. Então, o que eu disser para o governo que eu devo, ele não vai querer apurar se é devido, se é correto ou não. Eu declarei que devo, eu tenho que pagar. Acho que essa expressão autodeclaração, ela diz tudo, né? E o legal é a parte de férias. Sempre foi muito questionado férias. O período aquisitivo está lá no E-Social, então o governo sabe que não deu as férias. Você registrou, fez a autodeclaração, o funcionário começou dia tal. Então o governo conta lá o seu ano, tem o direito a gozar as férias. Vou ter mais os 11 meses. O governo está acompanhando esses 11 meses. Você tem que respeitar a regra de pagamento, de gozo de férias, só que você já declarou, então o governo já sabe. Essa atenção para férias é muito grande e como o INSS, tanto de funcionário lá no E-Social quanto no REINF, eles são competência, tá? Então, Fato gerador é competência, é isso. competência. Então, quando é competência, o síndico contratou uma nota que caiba a retenção de INSS, tá? Essa nota vence lá no seu dia 20 do mês seguinte, ele recebeu a nota do dia 30, vamos botar que ele recebeu agora, 30 de abril, ela vence 20 de maio, tá? Essa nota ela tem que ir no REINF até o dia 15 de maio. Se a administradora receber essa nota no dia 15, ela não tem tempo para enviar. Isso é muito importante. Gera Síndico multa. que está ouvindo a gente, presta atenção nisso que o Paulo falou, que realmente isso é muito importante, Paulo. A gente tem que estar olhando tanto para o INSS quanto para o IR, que estão dentro do REINF agora, competência de nota. Todo mundo sabe que condomínio é caixa. Isso. Condomínio faz gestão de caixa. Perfeito. Pro REINF, não posso olhar assim. Eu vou ter que olhar a competência. A gente já fez bastante trabalho, alertas sobre essa, mas ainda é uma dúvida muito grande. E olha que legal, né, o que ele está colocando. Por mais que a gente saiba que a operação do condomínio é um regime de caixa, ou seja, pagou, registrou, recebeu, registrou, para fins da nota fiscal, para o recolhimento dos tributos, a gente tem que olhar sempre a competência, ou seja, recebeu a nota fiscal, manda logo para a administradora, manda logo para a gente para registrar. E aí até um spoiler, eu não sento mais desse lado da cadeira, por quê? Você aí, síndico, que está no evento, se inscreveu, se não veio ainda, vem logo. Eu estou aqui, tem uma fila de sorvete e ali do lado uma fila de chopp. Eu não sei para que fila que eu olho, porque o tema é muito importante, eu sei que é, mas sentar desse lado aqui é impossível. Gente, não, e a gente tem que, olha, eu vou contar um segredo também, a gente tem que tirar ele da fila, entendeu? Porque ele quer ficar na fila e a gente quer ele aqui. Eu gosto muito de sorvete, por isso que eu fico sempre na fila de E sorvete. muito de cerveja também, né, Cláudio? Aí voltando só, por quê? Como é que o fornecedor que enviou essa nota lá no dia 30, ele aproveita esse imposto? Ele vai fazer o evento de retenção. Então, se o condomínio não enviar, a Receita já entendeu o que era para ter enviado. Então, não tem muito, vamos dizer assim, como furar e aí, isso. as sanções, nós temos duas sanções, né? Tem a de ofício e tem lá os encargos pelo atraso no pagamento. Os valores tem de quanto? Os encargos vai pagar as multas 0,33 ao dia, tá? Limitando-se a 20% e mais 1% no mês seguinte. Ok. Então, se vier essa nota no dia 20, você vai correr aí pelo menos aí 5, 6 dias de juros e multa. E fora a multa, qual a multa que o governo cobra para o atraso? Se não enviou, tá? Porque o que acontece? Você tem que enviar o REINF e depois gerar essa guia de CTF Web, tá? O REINF tem a multa, só que não ainda está sendo aplicada. Okay. Porém, a DCTF Web, para emitir a guia, você recebe a multa de R$500. R$500? R$500. Mas eu, síndico, fico tranquilo que meu papel é: recebi a nota fiscal, eu mando logo para a administradora, porque o resto vocês... O processo fiscal tem que discorrer. É isso aí. A melhor dica é essa, Cláudio. Eu recebi a nota, independente
Quando eu negociei o pagamento dessa nota, recebi, envia para o administrador, envia para a Proteste, a gente vai saber cuidar exatamente de quando eu tenho que declarar, quanto eu tenho que recolher e quando eu necessito pagar ao fornecedor aquele valor negociado. Então a melhor dica é essa, recebeu, envia, não guarda na gaveta. E uma coisa legal que a gente já pratica na Proteste, usando tecnologia, quando o nosso sistema recebe uma nota fiscal e vê que está fora do prazo, há um disparo automático de um e-mail para o síndico, informando a ele, orientando, olha, cuidado, atento ao prazo. Para quê? Para que ele possa se educar nesse sentido, que o mundo mudou, né? Nós falamos isso. A informalidade, nota fiscal sempre existiu, ok? Sim. Mas a gente podia pagar, ficar com a nota na gaveta, pagar daqui a um ano. Hoje não. A informalidade de antes, hoje, ela é cada vez menor, ela cada vez está sendo mais controlada pelo governo e tudo mais. E você nota o seguinte, até na própria questão do e-social. O Paulo trouxe aqui um exemplo de férias. Eu trago, por exemplo, de admissão. O contrato era uma coisa que era habitual. Eu contrato alguém, vou deixar ele aqui uma semana de experiência para ver se serve, se não serve, e daqui a uma semana eu penso em registrar. Hoje não pode fazer isso, porque o governo exige que 24 horas antes do início desse empregado, ele já deve estar declarado ao governo. Aí você imagina, não, eu vou continuar com os velhos hábitos, deixa ele aqui uma semana, nesse meio tempo ele sofre um acidente de trabalho. Não existe a possibilidade de você ir lá e informar de maneira retroativa. Você pode até fazer, mas sabendo que você vai ter a multa por ter descumprido a norma legal de registrá-lo com 24 horas antes do início, e fora as sanções legais que o INSS irá te cobrar pelo fato desse acidente de trabalho desse empregado, né? Então uma coisa que tem que ficar muito atento é que, e é um exemplo que eu costumo dar diariamente dentro da Proteste, hoje você se sente trabalhando como fiscal de cada órgão governamental aqui nas tuas costas, olhando tudo aquilo que você está fazendo. E como a gente falou, tudo hoje envolve autodeclaração, né? Então, autodeclaração você tem obrigação de informar de maneira correta. Olha, gente, o papo tá muito interessante, mas chegou a nossa hora, né? Já passamos um pouquinho. Quero convidar todos os síndicos que estão nos ouvindo agora. O nosso evento vai ficar até às 8 horas da noite, então se você ainda não veio, venha, porque ainda tem muita coisa legal rolando aqui. A gente vai ter Márcio Mussarela falando sobre comunicação eficiente em condomínios. Temos Las Grael, quase no final. Então, assim, gente, aproveita e vem, que ainda dá tempo. Então é isso. Muito obrigada, Cláudio, Paulo, Adalto. E daqui a pouco estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.